Eu trabalho com marketing há 7 anos, aproximadamente, e eu vivo disso, é a minha atividade principal. E o marketing multinível, ele me ensinou muitas coisas, eu aprendi muitas coisas, me tornei uma pessoa melhor dentro desse negócio, com o sistema de treinamento, com toda essa cultura de desenvolvimento pessoal. E há muito tempo, mais ou menos com 2 anos de marketing, eu gravei um CD de treinamento chamado Contactar e Convidar. Porque eu, naquela época, eu cheguei à conclusão de que o distribuidor entra no negócio e você diz para ele assim, calma, não tenta, não mostra o plano, não faz tal. E o cara, ele entra, ele não vai mostrar o plano primeiro, ele não vai, de repente ele não vai usar o produto ainda porque ele não sabe o que é para usar, como é que é para usar, ele não vai tomar nenhuma atitude ainda, mas uma coisa ele vai tentar fazer. Ele vai tentar convidar o pessoal da família, os amigos, e de fato, quanto mais tempo ele demorar até que ele comece a convidar, mais tempo demora para o negócio dele funcionar. Então eu cheguei à conclusão, bom, eu não posso estar dando treinamento de contactar toda hora, todo dia, mas eu posso ter um CD que o cara entra e ele compra aquele CD, ou você dá aquele CD para ele, e tem ali os métodos básicos de convite. Então eu fiz esse chamado Contactar e Convidar. E assim, eu gravei em casa, e muita gente fala assim, Mauro, quando eu ouço aquele teu CD antigo, quando que tá convidado, parece que tu estava dormindo. Realmente, eu acordei, tomei um café rápido e peguei o microfone e comecei a gravar aquele troço, porque eu precisava ter aquele material de treinamento pro meu grupo. E aquele material, durante 2 anos, ele foi um material de treinamento muito legal, duplicou muito. Depois eu gravei um outro chamado Como Fazer Contatos Profissionais, que foi, assim, ficou muito bom. Ele virou treinamento padrão, tem organizações inteiras que excedeu o treinamento padrão, organizações enormes, líderes grandes, e porque ficou muito legal, eu coloquei ali todos os métodos básicos de contato, script para contactar profissional liberal e empresário, uma série de coisas. Né? E isso deve ter uns 3 ou 4 anos. E agora eu resolvi fazer o próximo nível, né, do treinamento de contato, que é o treinamento que a gente vai ter no sábado que vem, que é o webinário, na verdade ele é dividido em 6 módulos, e o primeiro módulo é a arte do contato frio. E, bom, você pode estar pensando que eu estou perdendo foco falando sobre isso, você já vai entender onde é que eu vou chegar com isso, né, já que o nosso assunto hoje é foco. Então, eu estou convencido de que o problema, o desafio, o máximo de problema que se pode ter com marketing de rede no Brasil e no mundo, talvez, eu não conheço tão bem fora do Brasil, mas no Brasil com certeza, é o processo de contactar e convidar. O tipo de promessa que se faz, o tipo de coisa que se fala ou que se deixa de falar, a falta de profissionalismo no contato, né? E não só o nosso, às vezes você se profissionalizou, seu contato é perfeito, e de repente as pessoas que estão à tua volta estão fazendo um contato tão horrível que está queimando o mercado antes mesmo que você chegue nas pessoas. Então, eu estou convencido disso. E montei esse treinamento e tal. O primeiro módulo vai ser sábado que vem, que é a arte do contato free. Mas aí eu comecei a me lembrar que um dos problemas mais comuns quando a pessoa sai para fazer contato, ou quando ela entra na internet para fazer contato pelo Facebook, pelo Orkut, tem gente que ainda tem e tal. Um dos maiores problemas é a distração. O cara sai para fazer contato e ele se distrai. O cara sai para falar do produto e ele se distrai. O cara entra na internet para fazer contato e ele se distrai. E eu comecei a viajar nessa coisa da distração, e você fala, gente, o que causa a distração? Por que as pessoas se distraem? Eu, naturalmente, do jeito que eu nasci, vamos dizer assim, em estado bruto, eu tenho uma tendência enorme para me distrair. Como é que eu venci isso? Como é que eu superei essa tendência que eu tenho de me distrair? Eu falei, pô, vou fazer um treinamento. Na semana que eu for fazer a arte do contato frio, eu vou fazer um treinamento sobre manter o foco, sobre evitar as distrações, sobre se manter naquilo que você foi ali fazer. Né? Porque perder o foco é algo que acontece em qualquer âmbito.
Às vezes você vai conversar, não, vou conversar com meu filho e a conversa vai ser assim, assim, assim. E quando tu chega lá, tu não consegue falar o que você foi falar, se perde, entra em outros assuntos, acontece isso, acontece aquilo, no final você não falou aquilo que queria falar e tem que começar uma outra uma outra conversa, vamos dizer assim. Tem que programar um outro. E já passei por isso muitas vezes. Marcava às vezes com a pessoa, não, vamos almoçar para falar de negócio, para falar disso, daquilo. E chegava lá, a gente falava sobre um monte de coisa e às vezes eu esquecia simplesmente de falar do assunto principal, aquele que realmente nos fez marcar aquele encontro ali para falar. Então, é muito comum, acontece com todo mundo, qualquer um de nós, por maior líder que você seja, está sujeito às vezes a isso, né? E a gente precisa entender como é que é esse processo. E a primeira coisa que a gente tem que entender, e quem acompanha meus treinamentos em geral, sabe que eu tenho isso como uma filosofia, como uma pedra angular, uma coisa central na minha filosofia de vida, na minha mentalidade financeira e de sucesso, que é a questão do empoderamento. Né? A minha pergunta é: quem tem a responsabilidade pelo teu foco? De quem é a responsabilidade de manter o foco? Quem tem a responsabilidade? Quer dizer, na minha vida, quem tem a responsabilidade sobre o meu foco? Na tua vida, quem é que tem a responsabilidade sobre o teu foco? Se você é casado, é a tua esposa que tem a responsabilidade do teu foco? Se você tem muitos filhos, a responsabilidade pelo teu foco é dos teus filhos? A pergunta é, se você se distrai, se você se desfoca, quem é que perde mais? Quem é a pessoa que perde mais? Sim, as pessoas à sua volta perdem também. Se você não tem resultado, se você não é feliz, isso afeta todo mundo. Mas qual é a principal pessoa atingida quando você perde foco? É você mesmo. O discurso, a mentalidade que a gente tem sempre que manter é uma mentalidade de responsabilidade. Esse é o pensamento central do empoderamento, da pessoa empoderada, aquela pessoa que está exercendo o seu poder pessoal. Eu tenho a responsabilidade pelo meu foco, porque se eu perco o meu foco, eu é que perco as coisas, eu é que não faço aquilo que eu quero fazer, eu é que não consigo aquilo que eu saí para conseguir naquele dia. Então a primeira coisa toda vez, se você está num processo em que, mas com essa vida que eu vivo, com esse salário que eu tenho, com essa faculdade, com esses amigos, você ainda está num processo de vitimização. E aí eu vou te recomendar que faça o despertamento, que você liberte a sua mente, que você está num processo de vitimização. Saindo da vitimização, abandonando, se libertando disso, né, de que alguém tem a responsabilidade, assumindo totalmente a responsabilidade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que está acontecendo, afinal de contas, o que está acontecendo. Porque a responsabilidade pelo teu foco, que é, em última análise, a responsabilidade pelo teu resultado, é tua. E se você não tiver foco, se você não tiver resultado, é você que fica sem realizar aqueles sonhos, sem fazer aquilo que você quer fazer. Então, levando isso em conta, vou fazer uma analogia com a visão humana. O olho humano, tem uma aula de neurolinguística que eu falo detalhadamente sobre isso, sobre o olho humano, né? E o olho, ele é uma extensão do cérebro. O olho é uma parte do cérebro. E ele tem uma série de neurônios lá, e ele tem aquelas células que recebem a luz, né? E que cada uma delas é especializada em um determinado uso, um determinado, vamos dizer assim, tratamento da luz. Aí, bem no meio, né, da retina, bem no meio do teu olho, quando você olha para alguma coisa assim, bem de frente, a gente tem a fóvea, né, que é aquela camada de células que pegam detalhes, que veem cores, que veem nuances, que veem... Então, quando você olha para alguma coisa diretamente, aquilo que está no centro da tua visão é a visão foveal. É onde está o teu foco. Né? Ela é bem central e ela é detalhada. Em volta, né? Isso aí é anatômico, está nos seus olhos. Em volta disso, você tem um tipo diferente de célula, que não é o cone. O cone é o que você tem no centro. Em volta você tem um tipo diferente de célula, que é o bastonete, que ele não pega tanto detalhe.
ele pega mais uma diferença sutil. Então, quando você está olhando para alguma coisa, né, se eu estou olhando bem para o meio e alguma coisa se mexe aqui, eu vejo que essa coisa está se mexendo, mas eu não vejo ela exatamente. Eu preciso, para ter certeza do que é, eu preciso olhar. Tá? Então, eu tenho uma visão chamada visão periférica, que é uma visão desfocada. Outro dia eu estava até falando sobre isso. Pessoas falam assim: Mauro, eu queria ter uma memória fotográfica. Algumas pessoas têm memória fotográfica. E o cara quer lembrar da imagem e lembrar do detalhe do canto. Na verdade, o teu olho, se você está olhando para frente, o teu olho não pegou o detalhe do canto do mesmo jeito que ele pega o que está no meio. Por quê? Porque é anatômico, é do teu olho, isso é fisiológico. O teu olho não tem essa capacidade toda. Embora ele pegue muito mais detalhe do que você lembra, não é tanto quanto as pessoas imaginam. As pessoas imaginam que chegar aqui, abrir o olho, ferir tudo, se eu fechar, se eu for numa hipnose, eu consigo pegar todos os detalhes. Não são tantos detalhes assim quanto a gente pensa. É muito mais do que a gente pega, mas não são todos esses detalhes. Então entenda bem, isso é uma questão do teu cérebro. O teu cérebro foi desenhado assim. Tá? Então você só consegue focar numa determinada quantidade de informações em um nível de detalhe. Você não consegue focar com um nível de grande detalhamento toda a informação que aparece na tua frente. Então isso dá pra gente, Mauro, mas que pena, eu queria focar em tantas coisas. Isso é uma grande oportunidade, que é a oportunidade de escolher em que focar. Se você pegar o site Seja Excelente, eu escrevo muito sobre isso, sobre manter o foco, focar na tua maior oportunidade, ter como atividade principal aquilo que vai te dar mais resultado. Essa semana eu coloquei no YouTube um vídeo antigo que eu gravei no IMAP, falando sobre produtividade. Eu recomendo que você assista também, tem 26 minutos, se não me engano, mas é uma palestra sobre produtividade, em que eu falo bastante sobre isso também, sobre a questão de que você precisa focar naquilo que é importante. E existe uma tendência grande da gente hoje, você está olhando para frente, tem alguma coisa na periferia, você não vê bem o que é, a gente tem uma tendência, o que é aquilo? O que é aquilo? E se desviar toda hora, tentando ver muitas coisas ao mesmo tempo. Então, essa tendência, hoje na nossa sociedade, que é uma sociedade multitarefa, as pessoas acreditam, colocaram na cabeça das pessoas que elas conseguem fazer muitas coisas, e uma grande covardia que fizeram foi dizer que a mulher consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo e muito bem feitas, né? E na verdade a mulher consegue ter várias atividades muito bem feitas ao mesmo tempo, mas uma atividade que exige atenção e tomada de decisão é uma só, tá? Tanto para homem quanto para mulher. Atividades automáticas, o homem consegue fazer uma ou duas, a mulher consegue fazer um monte. Mas atividades que exigem uma tomada de decisão realmente importante, é uma que a gente consegue fazer, duas no máximo, quando a pessoa é muito boa naquilo. Então é muito importante foco. E ainda assim, vamos supor, não, Mauro, eu sou diferente, eu consigo fazer 10 coisas com tomada de decisão, tudo ao mesmo tempo, eu tenho um cérebro diferente, eu sou um superdotado, um gênio. Ok, agora te imagina se você que tem esse poder todo conseguir se concentrar, focar como um raio laser, como que seria então a tua produtividade? Tá? Então é importante você entender a questão do foco, o quanto você consegue focar, não é uma questão filosófica, não é uma questão, a neurolinguística pensa assim, a neurociência pensa assim, não, isso é um fato fisiológico, é um fato do teu cérebro, ele funciona assim, tá? E existe um fator fundamental para você manter o foco. Existe algo que é muito importante para que você evite a distração e mantenha o seu foco. E esse algo é a motivação. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, a gente estava montando um programa de reeducação alimentar, se eu queria emagrecer. E aí é claro que eu uso tecnologia da mente também, a gente vai verificar toda a parte interna, a mente, né? Porque o gordinho ele tem uma mente de gordinho, ele pensa como gordinho, ele sente como gordinho. Então a gente precisa trabalhar isso, porque senão a pessoa vai emagrecer e depois vai engordar outra vez, fica naquela sanfona. E trabalhando sobre isso, né, eu perguntei assim, vem cá, teve um momento na tua vida em que você tinha o corpo que você quer ter, você estava na forma que você quer ter? Aí a pessoa falou assim, tinha sim. E eu falei, como é que você fez nessa época? E aí a pessoa contou o que ela fez na época. E aí
Assim, poxa, mas isso aí que você fez é muito mais difícil do que uma reeducação alimentar e tal. Né? E aí a pessoa falou assim, não, mas eu tinha tal e tal motivo, estava fazendo por isso e por isso. Então a gente chegou no ponto importante. Para o foco, para emagrecer, para contactar, para ter um relacionamento bom com teus filhos, com tua esposa, para tudo na tua vida que tu quer realizar, conseguir manter o foco está ligado fortemente à motivação. Motivação. Algumas pessoas têm o relacionamento, vamos dizer assim, danificado. Né? Então, tem um relacionamento, seja uma amizade, um relacionamento de amor e tal, é, danificado, né? Um relacionamento deteriorado, vamos dizer assim. E às vezes, quando a pessoa vai conversar com a outra, diz, não, olha, hoje eu quero falar para ele que isso, para a gente poder resolver. Tá? E aí a pessoa começa a falar e o outro não reage do mesmo jeito e a pessoa rapidamente desiste. Ah, não vou nem falar mais. Você conhece gente que vive relacionamento assim, seja de amizade, relacionamento de amor, relacionamento com pai, com filho, né? A gente conhece gente assim. E o que aconteceu com essa pessoa que ela está desistindo tão rápido? Ela não tem mais um motivo forte para continuar lutando, ela perdeu a motivação. Em motivação, a gente tem alguns fatores que são muito importantes para a motivação, que não é o sentido hoje do treinamento, não é esse tema, mas vamos falar rapidamente sobre isso. A tua motivação ela está ligada primeiro ao teu senso de missão, o que você nasceu para fazer. O que você veio para esse mundo para fazer? O que você faria até de graça? Entendeu? Claro, não é para fazer de graça, mas o que você faria de graça? Segundo, a tua visão da realização daquela missão. Como que você vai realizar aquela missão? Como que aquilo afeta você e as pessoas à sua volta? Né? E, principalmente, os seus valores. O que é importante para você e que precisa ser atingido. Então, para você ter foco e para você ter motivação, essas coisas têm que ser observadas. Você tem que ter a consciência disso. Porque senão, fica sendo como aquele cara que dá soco na pedra. Ele dá soco na pedra, ele dá soco na pedra, ele dá soco na pedra, e não sabe bem por que ele está fazendo aquilo. E por não saber bem por quê, tem uma hora que ele vai acabar parando, porque aquilo vai doer muito. Então, uma vez eu estava num treinamento e o cara estava ensinando a associar prazer, né, às coisas que a gente tem dificuldade de se manter. Então, por exemplo, uma pessoa que quer malhar, mas não gosta de malhar, aí começa a fazer abdominal, sente aquela dor na barriga, aquele cansaço, ah, meu Deus, não aguento. Né? Ou então a pessoa que quer comer uma coisa mais saudável, aí coloca a salada, mas fica olhando para a batata frita, ah, meu Deus, aquela batata frita e tal. Né? E, claro, que tudo que você vai fazer, que é difícil, que você não alcançou ainda na sua vida, tem algum grau de dificuldade, de dor. Tem alguma coisa que você vai ter que abrir mão. Porém, né, isso só vai acontecer mesmo, só vai valer a pena se você tiver um motivo forte para fazer isso. Tanto que no marketing a gente fala muito disso, e o primeiro passo do padrão de 8 passos, padrão de sucesso, é o quê? Sonho. Ter um motivo, ter um porquê. Estou fazendo isso para quê? Então, quando você tem esse senso de missão, visão e valores bem definido na tua cabeça, é mais fácil focar. É mais fácil focar, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer hoje, atividade, né, é trazer para a consciência. E aí, eu espero que você esteja realmente assistindo o treinamento com o sentido de ser participativo, não só como um viciado em dados, né, que vai estar achando maneiro só assistir e tal, mas que você participe, né, que você comece a pensar como você habitualmente se distrai. Pega uma folha de papel ou o seu livro ATA e anota aí, pelo menos, coloca aí pelo menos 5 coisas que te distraem todos os dias. Né? Aí o Alexandre já colocou ali Facebook. Né? Quem mais aqui se distrai com o Facebook? Tem mais gente aqui que se distrai com o Facebook?
O Facebook tem uma tendência de distrair a pessoa, né? Internet, e-mail. Ok. PlayStation. Parabéns pela sua honestidade, Bruno. Trabalhar em casa as pessoas te interrompem. Isso é outra coisa, tá? Isso é outra coisa. Eu já vou. Eu nem estava no programa não, mas como surgiu esse assunto, eu vou falar sobre isso. Deixa eu até anotar aqui. Trabalhar em casa. Isso não é bem o assunto de hoje não, mas eu vou falar sobre isso porque distrai também. Internet, televisão. Tem alguém aí que fica no computador e liga também a televisão e tenta ver televisão ao mesmo tempo, fazer coisa no computador? Tem alguém aí que tenta fazer isso ao mesmo tempo? A televisão ajuda muitas tarefas, organização. Legal, estou gostando da participação de você. Televisão e Face. Cara, vendi a minha. Ok. Televisão é companhia, sim, verdade. Também para algumas pessoas. Eu conheço gente que acorda e a primeira coisa que a pessoa faz é ligar a televisão. É verdade. Conheço bastante gente nessa. Primeira coisa que a pessoa faz é ligar a televisão. Primeira coisa. Roberto, eu também. Primeira coisa que eu faço é ligar o computador. Na verdade, eu tenho, vamos dizer assim, um ritual matinal, coisa que eu faço, um ritual de sucesso matinal. E aí, mais uma vez, eu vou ter que fazer aqui um disclaimer, né? Quando eu falo em ritual, não tem nada a ver com espiritual, tá? Ritual é qualquer conjunto de passos repetidos, ok? Senão depois ninguém vai falar que eu estou promovendo alguma seita, sei lá o que. As pessoas são um pouco doidas. Então, ritual, quando eu falo em ritual, no âmbito da neurolinguística, ritual é qualquer conjunto de passos que a gente repete sempre. Tá? Só para você entender. Se tu for numa palestra de neurociência, de neurolinguística, num troço desse, o cara começar a falar em ritual, não é uma seita, é um conjunto de passos que se repete frequentemente. Bom, então vamos voltar para o assunto, que a gente não se distraiu, mas nós estamos falando da distração. Né? Então, ok. Como você habitualmente? Então, eu espero que você tenha anotado aí pelo menos 5 coisas que você se distrai habitualmente. Tá? E existem algumas distrações típicas. Provavelmente, as distrações que você anotou aí, elas se enquadram em uma dessas categorias. Né? Coisa para ver. Coisa para ver. O rapaz solteiro, a moça solteira entra no Facebook para fazer contatos. Aí a moça vê um perfil de um rapaz muito bonito. Ela não aguenta e entra no perfil do rapaz e fica olhando as fotos. Ou o rapaz entra no perfil da mulher bonita e fica olhando as fotos. Daqui a pouco ele passou meia hora olhando as fotos de uma mulher bonita, uma que conhece a outra, que conhece a outra e tal. O cara, isso acontece na internet? Não, cara. Eu tinha um amigo, tinha não, ainda é meu amigo, mas eu não vejo há muito tempo. Que eu falo assim, cara, a gente precisa sentar para conversar e tal. E eu me lembro até do dia que eu mostrei o plano para ele. E tu senta assim, né? Frente a frente com ele. E, e ele não consegue passar mais de 30 segundos olhando para você, porque ele olha para tudo quanto é mulher que passa na rua. E tu tá conversando, ele, não, para só um minutinho, só um minutinho. Fica olhando para a mulher que tá passando. E se distrai e tal. E dali a pouco, aí olha carro. Pô, que carrão, não sei o que. Pessoas se distraem visualmente. Pessoas se distraem visualmente. Tá? Facebook tem muita distração visual. Sons do ambiente. Tu tá aqui, aí vem um barulho de um troço, ih, vou ver o que é. Ou tá com a televisão ligada, é alguém falando,
ali na televisão, algum troço, aí tu estava aqui tentando escrever um e-mail importante para alguém, para convidar, ou sei lá, escrevendo alguma coisa importante, fazendo um trabalho legal, aí fala um troço que te chama atenção e tu começa a prestar atenção na televisão e tal, e aí você se perde daquilo que você estava fazendo. Então, a gente se distrai com informação auditiva, a gente se distrai com sensações. Sensações. Vamos sentar, hoje eu vou sentar aqui no computador para preparar, para fazer não sei o quê. Ah, tô com sede, aí vai lá. Ah, tô com fome. Ah, tô. A pessoa se distrai com isso. Ah, eu tô muito mole. Ah, peraí, só um pouquinho, só um pouquinho, só vou relaxar um pouquinho. Ai, ai. E a pessoa fica nessa e vai se perdendo. Né? Outra coisa, conversa interna. Gente, conversa interna. Tem escrito muito sobre isso. No despertamento a gente fala muito sobre isso. Conversa, a conversa que você tem com você mesmo. Alguém escreveu aqui que fica pensando o tempo inteiro, conversando com ela. Não, mas, não, mas isso não sei. Não, mas isso não, mas isso não. É aquela pessoa que entra no marketing e ela mesma começa a criar questionamento. Não precisa nem falar, convidar ninguém. Ela questiona ela mesma. Não, mas se as pessoas entrarem e daqui a pouco acabarem as pessoas, e não sei o que. Ele mesmo cria objeção para ele mesmo, e ele discute com ele mesmo, e ele fica, não, sei o que, pensando. Aí eu penso, não, eu acho que isso vai dar certo. Aí, não, mas isso é, não sei o que. A pessoa fica conversando com ela mesma. Tá? Pensamentos repetitivos. Então são 4 categorias que distraem a gente. 4 coisas. Né? E elas estão ligadas aos sistemas representacionais. Tá? Então tem pessoa, né, muita gente, quando eu falei disso tipo de pensamento, de conversa interna e tal, falou, sou eu, estou nessa e tal, sou eu que estou. E geralmente o tipo de distração que você tem hoje é um tipo de distração que você teve sempre, é o mesmo tipo de distração. Isso não acontece só na internet, isso acontece quando você está na rua andando e você vou contactar a pessoa, aí olha para a cara da pessoa e fala assim, não, e se ela não quiser? Não, esse cara tem cara de não sei o quê. Não, se perdeu na conversa interna, se distraiu. Né? E a pessoa se distrai de uma tal forma que quando ela vai falar, ela já não está com aquilo na cabeça certinho. Que aí a pessoa pergunta, que tu se enrola para responder, porque está pensando tanto troço ao mesmo tempo, que tu não consegue voltar para o assunto mesmo. Né? Não consegue voltar para esse assunto. Então, a primeira coisa que você tem que entender é o que a gente fez? A gente trouxe para a consciência as distrações. Né? E agora a gente classificou as distrações, que tipos são esses. Então, estamos começando a olhar o desafio de frente. Não, o desafio é esse e tal. Então é isso que eu vou. Ok. Agora, vamos. O que se pode fazer? Né? O que a gente tem para fazer? Entenda, tudo que a gente faz, todo comportamento repetitivo que você tem, ele foi criado em um momento da tua vida. E naquele momento que ele foi criado, ele tinha uma função, ele tinha um propósito, ele tinha uma intenção ali. Então, por exemplo, uma pessoa tímida. Por que uma pessoa tímida? Ah, porque quando eu era pequena, todas as vezes que eu falava na frente da minha família, todo mundo ria de mim. Aí eu fiquei, então, realmente, quando ela era neném, era melhor evitar falar, porque ela cresceu numa família que zoava muito e tal, ela não queria aquilo. Mas agora, que ela é uma mulher de 30 anos e que tem uma liderança sobre um grupo e tal, ter vergonha de falar em público não faz mais sentido. Só que aquele comportamento foi criado na infância, ele ficou. Então, os comportamentos, e a distração é um tipo de comportamento também, ele tem um propósito, tem um porquê, ele cumpre uma função. E enquanto você não achar um substituto para cumprir aquela função, é difícil você se libertar daquilo. Então, por um lado, a gente tem que ter um objetivo bem definido. Quer dizer, por que eu vou fazer o esforço de evitar essas distrações todas? Para quê? De que vai me valer esse esforço?
Ah, para ter um corpo maneiro, para ter um corpo bonito. Ah, para ganhar meu primeiro milhão, legal. Ah, para ter uma família legal, os filhos bem criados. Então, porque vai ter que fazer um esforço. E esse esforço tem que valer a pena, porque senão, gente, para que fazer sacrifício se não tiver um bom motivo? Então tem que ter isso. Segundo ponto, é, essa distração que eu vou eliminar, ela cumpre uma função. Se eu conseguir encontrar uma outra coisa que cumpra aquela função, eu consigo colocar no lugar. Então, quais são os propósitos típicos das distrações? Por que, que você se distrai conversando com você mesmo, no Facebook, no PlayStation, olhando para a gente bonita que está passando? Por quê? Para que isso? Por que o teu sistema nervoso faz isso com você? Por que o teu cérebro, por que o teu inconsciente te leva a isso? Então, existem algumas categorias. Primeiro, descanso mental. Existem distrações que estão aí para você descansar a tua mente, que são, vamos dizer assim, saudáveis. São distrações legais, ok? Então, exemplo, eu, por exemplo, gosto muito de cinema. Mauro, mas você sabe que o cinema é uma ferramenta de manipulação, que tem mensagens. Eu sei que tem as mensagens. Eu identifico até as mensagens. Mas eu vejo o filme naquele momento ali para me divertir. A gente não fica totalmente alienado e nunca mais você vai ver nada e tal. Não. Assisti aquele filme, gostei. Não, você sabe que esse cara aí representa tal. Você sabe que aquele ali. Você sabe que isso aí é uma. Sei, cara, mas eu vim hoje aqui me divertir. Se for esse propósito de descanso mental, só que pensa bem, poucas das nossas distrações caem nessa categoria de descanso mental, se você pensar bem. Poucas das nossas distrações. Porque tu pensa bem, tu vai para o trabalho, então no teu horário de trabalho, você tem uma tarefa, você tem um troço, um relatório, seja lá o que for, você tem que fazer até meio-dia. E tu chegou lá 9 horas da manhã, a gente tem 3 horas, por que nessas 3 horas tu não fez nada? Quando é 20 para meio-dia tu começa a fazer. Quer dizer, se distrair ali, de 9 a meio-dia, é teu horário de descanso mental? Não. Então, nem toda distração nossa é para descanso mental. A gente tem outros motivos. Quando tu for uma distração para descansar a tua mente, pô, é até legal. Mas existe catarse, botar para fora um troço. Né? Vou ver um filme. Cara, hoje eu preciso ver um filme com muita pancadaria, com muita briga, com muito tiro. Eu preciso ver isso. O cara tá estressado. É muito parecido com o descanso mental, só que é mais forte, vamos dizer assim. Né? Então, vou ver um drama, a pessoa vai ver um drama bem dramático para chorar, vou botar pra fora aquilo. Né? As mulheres com seus filmes românticos e tal. Jogar GTA, Diablo 3, com violência demais, né? Botar, botar para fora, entendeu? Botar para fora. Fazer compra às vezes é catarse, sim, Michele. Pode acontecer sim, mas a gente entra numa outra categoria que é dos comportamentos compulsivos, né? Que são, eles estão compensando uma coisa emocional. Uma, mais ou menos um propósito um pouco diferente, né? Bem a distração. Né? Quando você sai para fazer compra, você sai com aquele objetivo mesmo. Agora, existe a distração por escapismo. E eu ouso dizer que a maioria das distrações nossas estão nessa categoria ou na próxima. Escapismo é o que, gente? Escapismo, essa palavra aí, escapismo, tem a ver com o quê? Com escapar. Fugir das coisas. Evitar lidar com o problema. Preciso. Alguém falou aí do deixar o ativo para o último dia. Pô, alguma hora o cara vai ter que lidar com esse problema. Mas ele vai deixando para frente. Não, amanhã resolve. Não, depois e tal. Isso aqui. Pô, passa do dia 15 o cara começa a ficar nervoso. Ele começa a olhar a pontuação e tal. Dia 20 o cara, eita, 25 aí o cara entra no desespero, porque ele começa a ver a consequência mais adiante. Então, pessoas estão num processo de escapismo. Provavelmente vocês passaram por isso, de ter uma prova ou um trabalho para entregar, e aí você tinha 3 meses para fazer o trabalho,
Isso no colégio, na faculdade, seja o que for. Só que você foi fazer na véspera de madrugada. E o trabalho foi muito bom, tu tirou uma nota boa. Imagina se você tivesse feito nos 3 meses, que trabalho que você ia entregar. Então, em tudo na vida da gente, né, eu fui fazer um treinamento de alto desempenho, e esse treinamento, você para poder participar do treinamento, você tinha que demonstrar determinadas aptidões, não era só chegar com dinheiro. Tinha que chegar com dinheiro, era um treinamento muito caro, mas para eles deixarem você participar, você ainda tinha que demonstrar certas aptidões, tinha que ter certos resultados na vida e tal. Então, então tinha 20 pessoas ali, um grupo de gente assim de alto desempenho, e em um determinado momento o facilitador perguntou, gente, quem quer resolver uma situação e tal, quem tem um problema que está pulando aí, que você não aguenta, precisa resolver. Aí um cara, um dos mais bem-sucedidos, o cara é até famoso, um dos mais bem-sucedidos do grupo, ele levantou o braço e falou assim, eu tenho esse problema que eu preparo os meus seminários, os meus treinamentos na véspera. Eu tenho 6 meses para preparar, mas eu preparo na véspera, não durmo no dia anterior. Vou até fazer o seminário, às vezes, com sono e cansado. Eu fiquei assim, gente, se esse cara, não posso falar quem é, mas se esse cara tá com esse problema, tu imagina quanto um cara de alto desempenho, não um cara, uma pessoa normal, uma pessoa de alto desempenho. Então, quer dizer, isso acontece com todo mundo, esse escapismo, né? Essa tendência de deixar não, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Né? Então, o Márcio está falando em Ronaldinho Gaúcho. Depois eu treino, depois eu treino, depois eu treino, depois eu treino. Depois eu paro de beber, depois eu paro de beber, depois eu paro de beber e tal, né? Então, aí aconteceu que disseram para ele, depois eu pago, depois eu pago, depois eu pago. Então, a gente vive, às vezes, fugindo da responsabilidade, fugindo do que tem que fazer e se distrai. E o inconsciente, às vezes, se ele tem um conflito lá dentro, que aí já é caso de despertamento, se ele tem um conflito lá dentro, em que você quer um troço, mas uma parte de você tem medo de você conseguir aquilo ali, aí o teu inconsciente fica te distraindo. Aí tu faz umas coisas e tal, né? Aí chega cedo no lugar, mas não encontra a vaga, e sabe, coisas estranhas acontecem e você acaba se distraindo com coisas. E existe uma categoria de distração que é o que eu chamo de ilha de Lost. Tá? Ilha de Lost é o cara que acorda de manhã, tem a menor ideia do que ele vai fazer. Normalmente aconteceu comigo durante algum tempo, porque eu passei uma vida inteira tendo horários fixos e tendo uma agenda muito estrita e horário para cumprir. Então, no colégio, que eu estudava e fazia um monte de atividade, um monte de troço, arte marcial, curso disso, curso daquilo, então eu fazia um monte de troço, então meus dias eram totalmente cheios, eu acordava de manhã, sempre tinha já um lugar para ir, e depois um lugar para ir depois, um lugar para ir depois, um lugar e tal. Depois, emprego, quando eu fiz minhas especializações, depois da faculdade, trabalhando como cientista, como professor e tal, eu sempre acordava de manhã, tinha um troço a fazer. Aí eu fiz aquela virada na minha vida por conta do marketing multinível e aí eu passei a viver de marketing, que é um trabalho que você trabalha em casa e tal. E o marketing, até para quem faz nas horas livres, ele tem isso, você fica muito livre, você fica muito solto. Então, o que acontecia nessa fase de adaptação até eu desenvolver o método de produtividade, que está no CD de produtividade e está naquele vídeo também? O que eu fazia? Eu acordava de manhã completamente perdido. Ilha de Lost, completamente. Isso vai acontecer. E aí, a primeira coisa que eu fazia era ligar o computador e abrir os e-mails. É a primeira coisa. Então, um dos indícios de Ilha de Lost é que a primeira coisa que tu faz de manhã é ir ver os e-mails. Porque como você não tem um programado na tua mente do que tu vai fazer, tu vai ver as demandas do dia. Tu vai ver alguma urgência. Tu vai ver se alguém... Tá entendendo? E aí, claro, tem situações, por exemplo, sábado agora é o webinário. É um evento ao vivo, pela internet, um treinamento. Pô, no sábado, na sexta e no sábado, eu vejo e-mail toda hora. Vejo e-mail na rua, pelo celular, vejo e-mail toda hora. Por quê? Porque às vezes tem uma pessoa que
decidiu participar no sábado de manhã, comprou de última hora e tal, aprovou o pagamento, tem que mandar a senha, tem pessoa que está tentando entrar, acessar e não está conseguindo, tem que ajudar o cara com a senha e tal. Então, naquele momento, agora, tu viver a vida inteira só em função do teu e-mail, só em função. Então, hoje em dia, o Facebook faz esse papel também. Então, o cara acorda de manhã ali, o computador, a primeira coisa que ele faz é abrir o Facebook e ver se tem mensagem, se tem pedido, foi marcado na foto, foi não sei o quê. Né? Então, significa que você está completamente perdido. Significa que você não tem. E a pessoa que tem distração do tipo Ilha de Lost, que está perdida, aí agora, faço o quê? Aí tem os e-mails, aí os e-mails não te pedem nada, não exigem que você faça nada, aí você fica perdido. Aí vai na espiral, aí vai no Face, aí vai no Face, não tem nada. Aí vai no outro e-mail, não tem nada. Aí vai não sei aonde, né? Aí viu 4, 5 sites que tu vê sempre, aí volta no e-mail. Aí volta no e-mail para ver se tem uma novidade. Aí vai no Face de novo, aí fica o dia inteiro nesse ciclo. Não realiza nada. Aí tu sai, desliga o computador e vai pra rua. Quando tá na rua, tu vai pensar assim, pô, eu tinha que estar no Face para fazer não sei o que. Só que quando tu entra no Face, tu não faz aquilo que você deveria fazer. Você fica olhando quem marcou foto, postagem disso, postagem daquilo e tal. E é isso que acontece. Então, esse é a distração Ilha de Lost. Isso aí é terrível. Qual é o propósito dessa Ilha de Lost? É um escapismo magnificado. É um super escapismo. O cara tá num processo de fugir tanto da responsabilidade, e não é consciente, eu não estou chamando uma pessoa que tem esse processo de irresponsável, não é isso que eu estou falando, isso é inconsciente. Uma coisa inconsciente, mas a gente está num processo tal de fugir da responsabilidade que a gente fica completamente perdido. Fica Matrix, flutuando. A pessoa está ali flutuando e está perdida completamente. Né? Então, é necessário, por isso que eu falei, criar o teu ritual matinal, né? Tua hora do poder matinal, né? Em que você prepare o teu dia. E a Ilha de Lost, a pessoa que está na Ilha de Lost, está nesse processo, a pessoa desenvolve um nível alto de ansiedade. Desenvolve um nível muito alto de ansiedade. Porque a gente parece que está fazendo muita coisa, mas não está alcançando nada. Porque a gente está o dia inteiro, basicamente, vivendo de distração. Naquela palestra sobre produtividade, eu falo muito sobre isso. O modelo de Stephen Covey, né, que tem as coisas que são... tem coisas que são importantes e urgentes, tem coisas que são importantes, mas não são urgentes, tem coisas que não são importantes e são urgentes, e tem coisas que não são nem importantes nem urgentes. E a maioria das distrações caem ali. Porque me diz assim, diz para mim, todas as vezes que você entrou no Facebook hoje, ou no teu e-mail, era realmente importante e urgente? Pensa nisso. A maioria das vezes, provavelmente não, me arrisco a dizer. Né? Então a gente mesmo tem a consciência, cara, perdi tempo. Perdi muito tempo. Né? Agora, por que você... Porque você não sabe, tá perdido, tem uma hora que chega assim, o que eu vou fazer? Aí tu entra de novo no Face. Entendeu? Não é um processo. Não, vou entrar no Face, cara, vou entrar no Face agora, eu vou mandar uma mensagem, eu vou contactar alguém agora. Só que tu não faz. Né? E não é que você é ruim e tal, não, mas é porque a gente se perde mesmo. Então, vamos analisar o propósito, né, das nossas distrações. Tá? Qual é o propósito mais comum das suas distrações habituais? Trazendo para a consciência de novo. Tá? Desses que eu te falei, qual é o mais comum? Eu vi aí muita gente se manifestando em relação ao propósito, à questão da Ilha de Lost. Estou completamente perdido, e então eu vou procurar em alguma coisa externa, o e-mail ou o Facebook, geralmente, as direções do meu dia. E aí eu vou procurando. E meu dia fica mais ou menos direcionado pelo Facebook, direcionado pela minha caixa de e-mail. Então, qual é o propósito mais comum? Porque existe uma boa notícia. Se a tua distração é escapismo, e se a tua distração é Ilha de Lost, a gente tem uma solução mais formatada para resolver isso. Tá? Agora, se a sua distração
é descanso mental ou catarse, aí realmente, né, é um caso, se é de verdade, e eu vou te dizer que provavelmente não é, mas se for mesmo de verdade, eu estou tão produtivo, mas tão produtivo que tem uma hora que eu paro para ver um filminho. Ah, legal. Mas eu estou tão produtivo, eu fiz tantos contatos, eu mostrei tantos planos hoje que eu parei para descansar assistindo a novela. Oh, pô, acho até maneiro. Vou dizer que eu apoio essa pessoa. Apoio essa pessoa. O cara, não, pode. O meu dia é extremamente produtivo e eu, pô, tô me dando como prêmio o direito de assistir a novela e ficar. Pô, eu apoio o cara. Né? Só que a verdade é que na maioria das vezes não é assim que acontece. Normalmente não. Mas se fosse, né, se você me disser, me afirmar e tiver certeza no teu coração que as tuas distrações são realmente por descanso mental, porque você está tão produtivo que precisa descansar a mente toda hora, pô, parabéns para você. Mas eu me arrisco a dizer que não é bem isso, porque senão você talvez não estivesse nem classificando como uma distração que atrapalha, mas como uma coisa num processo natural. Então, vamos analisar isso. E escapismo, né? A questão do escapismo. Então, quando a gente é, se distrai para deixar para depois, pra fugir da realidade, para não ter que enfrentar e tal, né? A gente precisa analisar o seguinte: essa parte de mim que está fugindo da realidade, essa parte de mim que não quer que eu faça os contatos, que não quer que eu faça o trabalho, que não quer que eu realmente cumpra aquele meu propósito do dia, essa parte de mim ela está me protegendo de qual é a intenção dela? O que ela quer fazer? Ah, ela quer te proteger. Ah, ela tem medo que você se torne uma pessoa corrupta com o dinheiro. Ela tem medo. Né? Você vai ter um momento de conversar com essa parte sua. Analisar. Bom, tem uma parte de mim que não está querendo que eu fique ativo no início do mês. Uma parte de mim que não está querendo que eu faça logo meus contatos de manhã para eu ficar livre dessa tarefa. Tem uma parte de mim. Por quê? O que essa parte está querendo? Né? E ao invés de ficar dizendo, ficar reclamando ou ficar se recriminando, que é um processo chamado auto-vitimização, em que você é vítima de você mesmo, né? Você se distrai, perde tempo e depois de perder tempo, tá vendo? Eu sou uma porcaria mesmo, e começa a falar mal de si, e isso nem resolve, nem só te deixa mais culpado e te dá mais ansiedade, e daí você vai distrair mais para vencer a ansiedade, que é um troço que não ajuda em nada. Então, ao invés disso aí, é identificar. Identificar. Então, o escapismo, essa parte tua que está promovendo o escapismo, né, faz essa análise. Gente, é legal assistir treinamento, é legal anotar, entender as coisas, mas legal mesmo é quando você faz o exercício aí e tem um resultado mensurável na tua vida. Como tem muita gente falando mal, eu assisti um treinamento teu e eu entendi certas coisas, minha vida mudou. Eu assisti uma conferência, eu entendi, eu li um livro teu e eu entendi isso, aquilo, mudou minha vida. É isso que eu gosto de ouvir, essa é a minha missão. Fazer as pessoas terem isso. Então eu quero muito que você realmente faça isso. Que você pare e pense, tá, essa parte de mim, o que ela está querendo? Ela está me protegendo de quê? Porque é uma parte de mim, não está querendo o meu mal. Ela só é uma parte de mim que acredita que aquilo pode ser ruim para mim. Então conversa com ela. Conversa com você mesmo. Tenta descobrir isso. Tá? O cara que é conversador com ele mesmo, a pessoa que a gente já falou aqui da conversa interna, a pessoa já tem esse ato. Então conversa com você mesmo. Vem cá, de repente tu desenha um bonequinho, entendeu? Ó, esse bonequinho é a minha parte que quer me distrair. Faz um bonequinho e fala, vem cá, você, que você está querendo? É uma parte de você, cara. Não está querendo ter o mal, tá entendendo? Tem uma parte ruim. É uma parte de você que tá, de alguma forma, acredita que você conseguir aquilo ali pode te fazer mal. Conversa com essa, tenta descobrir, trazer isso para a consciência faz uma diferença enorme. Bota no teu controle um processo. É como quando você prende a respiração. Né? Se você prender a respiração agora, é estranho,
Por quê? Porque é um processo que acontece automaticamente, mas você decidiu controlar ali, naquele momento. Então tem muitos processos que estão acontecendo automaticamente dentro de você, na hora que você toma o controle, aquilo pode mudar. É como prender a respiração. Você consegue fazer isso. É um processo automático, mas você consegue prender por algum tempo, consegue mudar o curso daquilo ali. Tá? Então, não se critique, não, vamos dizer assim, falar mal de você mesmo não ajuda em nada, só bate na tua autoestima, né? Mas descubra isso. O que você mesmo está querendo? No caso do escapismo. Né? E no caso da ilha de Lost, o que você precisa é um planejamento na tua vida. Aí eu recomendo muito seriamente que você assista aquele vídeo que eu coloquei no YouTube. Eu acho que é o último artigo que está lá no Seja Excelente. Dá uma olhada lá. Né? Assiste aquele vídeo sobre produtividade. Se você tiver o CD de produtividade também, é legal se ouvir, é mais detalhado. Mas ver aquilo ali para você entender que o que está faltando, então, talvez é um propósito. Porque quando a gente está naquele esquema da ilha de Lost, né, a gente está sem. Não sei o que eu vou fazer, estou perdido no meu dia. Estou solto, tenho que inventar troço para fazer. Existem outras maneiras de você cumprir esse propósito. Está no escapismo. Né? Essa parte tua que faz com que você fuja das coisas, deixe para depois e faça. Essa parte tua, ela quer o quê? Ela está querendo o quê? Ela está te protegendo de quê? Então você diz assim, não, essa parte minha quer me proteger. Eu te pergunto, existem outras maneiras dela de proteger, ao invés de fazer você ficar na fazendinha do Facebook, ou ficar jogando videogame, ou existem outras maneiras dessa parte de proteger, maneiras mais orgânicas, tá? Existem outras maneiras de você, porque o cara que está no processo de ilha de Lost, ele não sabe o que fazer e ele busca nas distrações uma direção. Tá? Então, na verdade, o propósito por trás é buscar direção. Existem outras maneiras de você buscar direção? Você pode fazer um planejamento mais detalhado do teu dia, que você não fique tão perdido, baseado no teu propósito, baseado na tua missão, baseado na tua visão. Então, existem maneiras mais saudáveis de você alcançar aquela mesma intenção, alcançar aquele mesmo objetivo daquele comportamento. O que você precisa fazer é descobrir outras maneiras de você cumprir esse processo. Outras maneiras que não te atrapalhem. Porque se você coloca uma meta de fazer 10 contatos por dia, né? E aí vamos supor que você é tímido, aí você fica inventando troço para se distrair para não fazer os contatos. Então, quer dizer, tem uma parte de você que não quer que você se exponha, porque você é tímido. Né? Então, essa parte, o que ela está querendo? Está querendo me proteger. Proteger de quê? Proteger da exposição. E por que a exposição é perigosa? Porque eu posso falar besteira. Como é que você faz para não falar besteira? Então, quer dizer, ao invés de você se proteger evitando, você pode se proteger se capacitando. Não, eu tenho vergonha de falar porque eu tenho medo de tomar um fora. Mas por que você tomaria um fora? Não, porque eu posso falar e a pessoa não entender bem, me interpretar mal. E por que a pessoa interpretaria mal? Porque eu posso falar da maneira errada. Então aprende a falar direito. Quer dizer, se capacitar. Faz o treinamento de contato detalhado. Procura uma ajuda profissional. Em muitos momentos da minha vida, que eu estava completamente perdido, todo mundo me procurando em busca de orientação e eu mesmo precisando de orientação. E eu era coach de um monte de gente e eu estava dirigindo as pessoas muito bem. Mas alguma coisa na minha vida estava errada. Eu preciso procurar alguém, eu preciso de um treinamento para o treinador. Pode acontecer isso. Então eu procurei, muitas vezes eu procurei ajuda de pessoas, terapia breve, terapia de linha do tempo, hipnose, o que fosse necessário para que eu pudesse resolver aquilo. E é o que você precisa fazer também. Qual o propósito? Por que eu vivo fugindo desse lado? Porque eu tenho medo da rejeição, não sei como. Vá fazer o curso, faça o curso sábado que vem. Mas é porque eu tenho esse problema de falar. Não, então faça alguma coisa, faça uma terapia, faça. Você precisa fazer alguma coisa, senão você vai ficar a vida inteira nesse processo. Né? Treinar, treinar, treinar. Tem
uma piada, né, que tem muito em treinamento em inglês. Os americanos gostam muito dessa piada, que um cara tá no meio da rua, entra numa rua, ele entra numa outra rua, e ele entra numa outra rua e tal, e ele fica olhando, parece que ele está procurando alguma coisa. Aí ele vai procurar um guarda e ele fala assim, seu guarda, como é que eu chego no Carnegie Hall? Que é como se fosse o teatro municipal, uma coisa assim, né? Como é que eu chego no Carnegie Hall? Aí o guarda fala assim, practice, practice, practice. Quer dizer, traduzindo, praticar, 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 treinar, treinar, treinar. Quer dizer, é uma piadinha de duplo sentido, né? De o cara, na verdade, está querendo saber como é que ele chega. Ele entra nessa rua, vira direita e tal. Né? Mas o guarda respondeu como é que ele chega lá como músico, como artista. Né? Que ela fala, tem que treinar, 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 ensaiar, ensaiar, ensaiar. Então, esse processo. Né? Não estou me distraindo para ter um planejamento do dia. Fico o dia inteiro ali no Facebook, no e-mail. Beleza. Não consegue se planejar? Faz um curso desse troço. Faz um, não é merchandising, não. Vai sair um curso agora meu, isso aí. Roberto, isso aí é um troço muito falado em treinamento. Muito falado. Muito mesmo. Tem, sim, mais de 10 materiais de treinamento que eles contam essa mesma piadinha. É um troço comum. Practice, practice, practice. E é fato. Né? Então, não consigo me planejar. Faz um curso de planejamento do dia. Não consigo falar, faz um curso, contactar, procura alguém. Tem que ter uma solução para você. Não pode parar nessa de, eu me distraio, eu me perco. E há quantos anos você está se perdendo? Eu estou há 10 anos me perdendo, mas algum dia resolve. E aí, quando vai ser isso? Algum momento isso tem que acontecer. Tá? Algum momento isso tem que acontecer. Então, eu vou deixar para você uma tarefa para você, para essa semana, até o próximo treinamento, que é o seguinte: de todas essas distrações que você me falou, Facebook, ou olhar para as coisas, ficar se perder olhando para as coisas, ou ouvindo televisão, seja o que for, pega a tua distração mais frequente, tua distração mais comum, né, aquela que mais acontece na tua vida, e ataca ela. Faz esse processo aqui que eu te ensinei com essa distração. Pega assim, a minha maior distração eu fico nesse negócio de ilha de Lost e é com o Facebook. Eu entro no Facebook em busca de direção. Eu não sei o que eu vou fazer no meu dia, eu entro no Face e eu vou respondendo aquilo ali e o dia vai passando. Ok, ataca então isso. Tá, eu estou procurando orientação. Quais são outras maneiras que eu posso ter essa orientação? Vou. Tá entendendo? Ataca a sua distração mais frequente. Não, minha distração mais frequente é a televisão mesmo. Ataca isso. A televisão tá ali para quê? É escapismo? Escapismo de quê? Conversa com a sua parte, quer escapar. Trabalhe em cima disso. Se você resolver uma dessas, né, você pegar a distração mais comum e trabalhar em cima dela, você pegar essa semana inteira, né, por todas as nossas conferências a gente deixa uma tarefa. Eu sei que a gente se perde, se distrai, inclusive, mas as pessoas que estão conseguindo, que estão pegando essa semana e fazendo a tarefa, elas estão tendo uma modificação mensurável na vida delas. Esse material é feito para mudar a tua vida efetivamente, não para ser um corpo de conhecimento. Para ser um corpo de conhecimento, a gente compra um livro, bota na estante, o livro é bonito, né? Então, é como arte marcial. Né? Cara, você pode ler um livro sobre Kung Fu, mas para você ser um faixa preta de Kung Fu, um mestre de Kung Fu, você tem que lutar. Né? E é a mesma coisa que surfar. Não adianta ler um livro sobre surf para aprender a surfar, ou ler o manual do carro para aprender a dirigir. Tem que praticar. Tem que fazer. Então pega essa semana, pega a tua distração mais frequente, ataca ela essa semana. Pega as conferências anteriores, elas estão lá, seja excelente, vai ali no lado, temas, conferências, estão todas ali, todas as conferências, se você quiser rever, isso aqui vai estar, amanhã já vai estar disponível, a gravação no YouTube, lá no site, você vê. Mas o mais importante de tudo é fazer o exercício. Fazer o exercício. Pega a sua distração mais frequente.
Pega essa semana e ataca isso aí. E a gente se vê na semana que vem aqui. Uma boa noite, que Deus abençoe vocês e até a próxima semana. Um grande abraço.